Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Hora Folk Extra, programa de notícias culturais do Folclore BR em edição especial sobre a segunda temporada de Cidade Invisível, série criada por Carlos Saldanha junto à Netflix. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e reuni meus amigos folclóricos do Coletivo Folclore BR para um bate-papo especial que foi editado em formato de áudio e vídeo e dividido em 7 partes. Os programas ficaram bem legais, repletos de conteúdo sobre a nossa cultura popular e espero que vocês gostem. Ah, e não sei se precisa avisar, mas já avisando, o programa está repleto de spoilers. Então, se você não assistiu a segunda temporada, sugiro que assista primeiro antes de entrar e se aprofundar no que vamos falar por aqui. Apesar de termos participado da equipe de consultoria da série, é importante deixar claro que o conteúdo a seguir não reflete a opinião dos produtores e criadores da produção original, ok? Junto comigo nessa roda estão Andrioli Costa, Ian Fraser, Lorena Herrero e Mikael Kitsch. Clarice, a mula sem cabeça. Vamos falar dessa personagem interpretada pela atriz Simone Spoladori, que tem uns trabalhos sensacionais aí, já é também uma atriz bastante conhecida, inclusive de meios de séries e filmes e tal, então ela tem um trabalho fantástico e ela vem aqui como uma juíza que está sendo manipulada pela Caninana para passar as questões do garimpo lá, dos garimpeiros e tal, então tem uma manipulação do judiciário ali acontecendo também em Belém, então as cenas dela com a Zahria, uma tensão assim, ali que é bastante interessante. Assim. Tensão! E nós temos a personagem que inclusive tem a maior uso ali de efeitos especiais foi pra onde foi todo o da série, né? É a personagem para pôster, né? É esse chamariz ali, ó, do personagem. Mais uma vez um personagem de fogo, né? Que temos o Curupira também, que é esse grande elemento ali visual da primeira temporada. Temos esse personagem de fogo também trazendo uma característica que funciona muito bem. E, assim, isso para mim foi uma surpresa por conta de ser né, a característica do personagem, né? Uma mula sem cabeça. Então, vários ilustradores, artistas vão pensar a mula sem cabeça, com cabeça de fogo, no lugar da cabeça tem alguma outra coisa, tentar repensar... O crânio dela pegando fogo. O crânio, exato, o crânio do animal pegando fogo. Então, tem várias tentativas ali de imaginar como é que seria essa mula, né? Já que ela tem as ventas, né, dentro da história, como é que você teria essa mula que não tem cabeça, mas tem como você pegar a cabeça dela. Como é que faz sentido isso, né? É o freio, né? Você tem que botar o freio na boca. Tem que tirar o freio da boca dela. Eu teorizo, pelo que eu consegui já de informação da mula, que tem muitas suposições ali, né? Porque a gente tem essa figura da mula que não tem a cabeça, isso é fato, a gente tem ela aí com o pescoço sem nada, saindo fogo. Mas a gente tem figuras ali que vão ter o mesmo tipo de maldição, o mesmo tipo de origem, né? Só que não vão ter essa cabeça pegando fogo, essa falta da cabeça, né? Elas vão ser ali completas, vão ser uma mula completa, às vezes elas nem soltam fogo, às vezes elas soltam fogo pela narina, mas continua tendo a cabeça, solta fogo pela ventas, boca. Né? Isso. E tem todas essas coisas. Então pode ser que o freio de ferro venha dessas versões que ela tem a cabeça. A mula animal, a mula anima que a gente tem nos países aqui vizinhos, né, Argentina, não lembro se no Uruguai tem, ela muitas vezes é descrita como um cavalo que cospe fogo pelas ventas, de olhos que pegam fogo também, então a gente tem esse cruzamento, né. O interessante, bom, já que falamos da mula anima, né, a gente entende então que a mula sem cabeça e as suas derivações que a gente encontra pela América Espanhola, elas têm um lastro ibérico inegável, né? Que está diretamente ligado ao cristianismo e a visão que o cristianismo tem sobre a figura da mulher. Né? Por isso que eu sempre lembro, apesar de as pessoas falam assim, mas existe o padre sem cabeça. Existe em termos, né? A gente encontra um verbetezinho de dois parágrafos, de um parágrafo lá no dicionário do folclore, uma menção. Numa região específica do Brasil. O cavalo sem cabeça, né? Um negócio assim. É o cavalo sem cabeça, né? Que seria o padre que se transforma em criatura.
Porém, a narrativa canônica e que atravessa aí todo mundo é a mulher, mula sem cabeça, que é transformada a partir do rompimento de um interdito, né? O interdito mais comum que se conhece é o da relação com o padre, né? Mas a gente encontra derivações disso. Por exemplo, a mulher que comete incesto, uma mulher que Sim. tem relações sexuais antes do casamento, né? Isso a gente A Mulânima tem isso também, né, Androni? A mulânima tem isso, só que, curiosamente, a diferença da mula sem cabeça para mulânima é que a mulânima é a transformação da mulher depois de morta. Então você não tem como salvá-la. Ela morreu e ela vira uma mula que solta fogos pelas ventas e que, quando corre, você escuta o barulho de corrente se arrastando. Um fantasma, né, de uma certa forma. E a ideia das correntes, ela reforça essa ideia do fadário, né? Ela está presa a alguma coisa. E você não tem como salvar. Agora, a nossa mula sem cabeça, ela pode ser salva, né? O jeito de salvar ela é tirando sangue com uma agulha virgem. Então isso é super cristão, né? Remete ao sangue enquanto redentor e a sacrifícios e tal. E a forma mais tradicional, que é tirando o freio da sua cabeça, né? Isso é uma metáfora também muito clara de liberdade, né? O freio é aquilo que restringe, então você tira o freio de uma mula sem cabeça, você está dando liberdade a ela, uma liberdade que lhe foi cerceada. Liberdade sobre o corpo, liberdade sobre como que a sociedade enxerga a relação dessa mulher. E uma das coisas que eu sempre fico muito preocupado com quando a gente vai falar de mula, né, é porque é totalmente misógino, assim, e isso é uma coisa que sempre me incomodou demais, assim, do tipo, acontece ali a relação e aí a mulher que vai pagar, sabe? E fica por isso. E fica por isso mesmo, ninguém fala nada, deixa elas por elas e tal. Eu sempre achei isso muito, muito complicado. E eu acho que a série conseguiu sair um pouco pela tangente, assim, e não dar tanta atenção para isso e falar do que nem o pessoal falou no chat, assim, daquela relação de maldição ou aceitar o diferente, assim. Eu, pessoalmente, Mikael, não engulo muito essa história aí da mula. Eu acho que tem que resolver de uma outra forma, tá? Isso é a minha opinião. Minha opinião pessoal. Acho que tem que mudar essa narrativa. Não, eu acho que você tem que usar isso de alguma forma, né? Você tem que apontar a misoginia. Eu acho que ela usar narrativamente, usar na né? narrativa, botar lá o padre como uma pessoa que não está sendo boa. Tipo, isso não tá, o padre não está saindo de boa disso, sabe? Ele tem o lugar, e a maldição vem dessa crença que o padre leva, é o bastião dessa crença. Então, quem passa a maldição pra mula é o padre. Então, assim, é uma coisa que vem do padre. A gente tem aquela questão que o Cascudo cita, inclusive, acho que o Andreoli vai lembrar, acho que era pra mula não se transformar. Isso, eu tava com isso na cabeça. Pra evitar que a mula se transforme, o padre tem que amaldiçoar a mulher que vai virar a mula todas as vezes antes dele ir rezar a missa. Então, tipo, pra resolver o problema eu tô aqui também só jogando um paliativo, porque ainda tá botando a culpa nela, né? A culpa do pecado não é do bastião da moralidade, é da pessoa que ela é a personificação do pecado, né? A mulher é a personificação do pecado. E nesse trecho da Geografia dos Mitos, né, que o Cascudo traz o que ele chama de documentário, que é trechos de livros de autores falando sobre os mitos. Aí tem um trecho lá que é de um autor que vai falar que é do Manuel Ambrósio, que é de Minas, e ele vai falar o que o padre tem que fazer, né? Aí dizem que assim que acordar, o padre, antes de botar as chinelas, ele já amaldiçoa a mula, que é para ele ir para a igreja já pisando nela, né? Simbolicamente ali, como ou seja, é tudo horrível. tentou. Só para vocês verem o nível, né? Porque assim, dizem que você tem que amaldiçoar ela 7 vezes durante o dia, durante 7 anos de missa, que aí a mula tá
que ela não vai mais virar mula. Mas tem outros autores que vão falar que isso tem que ser feito 7 vezes 7 vezes. Abençoar, no caso, né? Tu falou amaldiçoar. Amaldiçoar. É amaldiçoar. O padre amaldiçoa a mulher durante 7 anos, todas as missas, entendi. falando, maldizendo ela, falando essa maldita, essa maldita, essa maldita. E aí, né, isso é um jeito dela não se transformar mais. Mas outros autores vão falar que é 7 vezes 7 vezes. O que é o 7 vezes 7? Né? O número da perfeição elevado à sua potência. Né? É o infinito. É o jeito que na cultura popular a gente encontra representações para infinitas vezes. Então, você tem que amaldiçoar ela infinitamente. Nossa senhora. Então, assim, isso tem que ser colocado, quando vai falar de mula, isso tem que ter colocado essa culpa cristã, essa misoginia cristã, isso tem que estar ali visível. E eu acho que na série, né? Na série a coisa passa muito rápido, o padre ele tenta se dar de bonzinho também, mas assim, eu acho que... Ai, o nosso amor. Eu acho que a resolução da série ela é toda por consequência e não por crítica, né? Então não tem, não tem um aprofundamento dessas questões e o que tem de resolução é a consequência final. Tipo, o padre morre e ela fica viva. É isso que... Esse é o máximo no sentido de olha só, a gente não tá penalizando a mulher, a gente tá, sabe, tipo, o padre que vai morrer é o padre. Mas isso, pra mim, fica aquém, porque, de novo, essa perpetuação da mulher como o fruto do pecado, a mulher que é o problema, a mulher é Eva, é a pessoa que transgride, e não só isso, tem uma questão também dessa penalização do prazer carnal, né? Assim, o prazer carnal, meu irmão, vai te queimar, vai te lascar. Não, totalmente. E a resolução apenas por causa e consequência, tipo, o padre morreu e ela sobreviveu, não é o suficiente para causar essa reflexão. E podia, quando você tem um personagem que vai dominar as questões imagéticas, né? Você acha que tem duas coisas que vão dominar: as questões imagéticas e a pauta da representatividade indígena. Acho que esses dois pontos vão dominar as conversas na internet. Você tem um personagem forte que dialogasse com as questões do feminino, puta que pariu, ia ser maravilhoso, sabe? Ia ser uma chance maravilhosa mesmo de dialogar sobre essa quebra desse lugar da mulher como pecado e da mulher, da proibição do prazer feminino, do proibição do júbilo, né, da carne. Então, enfim. Eu acho que não foi sequer uma tentativa deles de fazer esse tipo de crítica, né? Pra mim fica lá. E eles tentam ali uma solução que, pro bem ou pro mal, eu achei que funcionou. Ela ainda tem a dificuldade eterna de... Ela começou... A origem das transformações, ela vem ali dessa ideia de pecado, então isso sempre vai ficar meio aquela pulga atrás da orelha. Mas acho que é a Matinta que faz ali o discurso de que a Clarice, ela assume essa forma única e exclusivamente quando ela deixa de ceder ao que as pessoas querem que ela faça e ela vai fazer o que ela quer. Então ele cria liberdade, uma correlação com uma questão de liberdade que eu poderia ter outras soluções que talvez eu preferiria, talvez, mas eu achei que foi uma boa solução pro arco dela, principalmente porque ela não é um personagem principal. Eu acho que pra gente chegar nessa questão de debater essa questão do pecado, da figura feminina, ela teria que ter uma presença mais significativa do que ela tem ali. Ela não tem esse espaço. Então, nesse cenário, eu acho que eles subvertem a ideia de uma forma interessante. Eu achei ok, eu achei que chegou num ponto ali dela assumir a forma de mula de uma forma que ficou legal. E principalmente porque, diferente do Bento, ela não parece em momento nenhum sofrer com as consequências da transformação. E pelo contrário, ela parece ter total controle da forma de mula. Ela vai ali e decide não atacar o Eric e atacar o Danilo por consciência própria. Então ela se transforma, mas ela tem total controle da transformação. Então, nesse sentido, não fica tão dramático quanto a situação do Bento.
Mas tem um negócio que assim, a gente vê a cicatriz no pescoço ficando evidente, né? Então eu não sei se ela controla exatamente É a porque transformação. uma coisa que eu fico com a impressão é que a cicatriz, ela reage às emoções dela. Então a gente tem a gente tem aquele momento que eu acho que ficou interessante, de quando ela e o padre estão presos ali naquele quarto que a Débora tá com eles, e ela começa a perceber que ela pode assumir aquela posição dela, e o padre fica, calma, Clarice, e ela fica tipo, calma, basicamente ela falando, calma, caralho, eu não vou ficar, eu não tenho que ficar calma, você cala sua boca. Daí ela vira mula porque ela quer, na minha interpretação ali da questão, ela assume as emoções dela como coisas possíveis e pode liberar o que ela quiser liberar ali. Não tem uma questão de se conter mais. Pra mim é tudo sobre isso. Ela tipo se liberta ali, né, e se empodera, né? Foi essa a interpretação que eu tive. Agora, uma coisa eu quero... Para mim não tinha essa questão dessa liberdade, porque para mim a ausência de liberdade estava exposto na presença da dominação de Débora sobre ela, porque se ela tem essa liberdade, por que ela estava... Mas é que ela só tem a liberdade a partir do momento que ela entende que ela pode, entendeu? Ela se transforma. Eu acho que a transformação, isso novamente interpretando ali da série, a transformação ela é uma transformação forçada até então, porque ela é tudo que ela tem de vontade e que ela não faz. Eu tô tirando isso pelo discurso da Matinta. Tudo que ela quer fazer, ela não faz. Tanto que ela passa a ser mula quando ela faz o que ela quer. Ir lá pegar o padre. É o que ela quer, ela vai fazer. E aí, tudo que todas as transformações, pra mim, são isso. Ela tem sentimentos contidos, e a mula é um momento que explode e ela não tem controle. E ela tá ali em controle da Débora até esse momento, e a maldição se manifesta dessa forma. A partir do momento que ela se livra da Débora mentalmente, ela assume ali a forma da mula quando ela quer, tá com o caralho ali na festa do leilão, e vai embora. Ela não tá mais servindo a Débora ali. Mas eu queria trazer uma coisa aqui que eu fiquei com a impressão. Eu tava olhando assim os episódios aí, né? Aí a mula pula assim no Castro e tá ali na questão do padre. Ela vai matar o padre. Ela vai matar o padre. Eu achei. E não matou. E não matou. Eu acho que se ela tivesse matado ele ali, tinha sido melhor do que ele morrido depois. Vou falar. Pois é. Quando o padre morre, assim, ele morreu de um jeito tão estranho que eu falei, ele vai voltar como o cavalo sem cabeça, então, né? Porque dizem que o padre, isso tá lá na geografia dos mitos, né? Que o padre, ele por ter o corpo santificado, né? Pelos olhos, ungido ali pela igreja, nenhuma maldição pega nele em vida, mas pegaria na morte. Né? Por isso que se fala que quando ele morre, ele vira um padre sem cabeça ou um cavalo sem cabeça. Aí eu pensei, porra, ele morreu de um jeito tão estranho que ele vai voltar com... E aí vai ficar as duas, a mula e o cavalo, já pensou? Só que isso não aconteceu. Não aconteceu. E da Clarice, né? O pessoal tava tentando entender. O Valdeir Brito perguntou, o padre morreu? Morreu. Tanto que fica tão estranha a cena que não parece, né? Que o Danilo fala, acaba com esse cara aí. Aí ele faz tipo... desistir de viver, aí morreu. E a Clarice, o pessoal tava em dúvida se ela aparece de novo. Sim, gente, ela aparece no último episódio. Ela tá fazendo figuração ali no julgamento. Ela aparece em pé, olhando, né, o marido dela, o ex-marido dela tá sendo preso e ela não se manifesta em nada. Ela tinha que ser a juíza condenando o Castro, mas ela não teve o culhão. Cadê? Não tava livre agora? Tinha que estar condenando ele. Olha esses gatos, olha esses gatos. Chegamos ao fim do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Procure seguir esse projeto pelas redes sociais, busque Folclore BR tudo junto ou acesse folclorebr.com/links para encontrar todos os atalhos por lá. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver ouvindo ou assistindo, dando as suas estrelinhas e avaliando o programa. Isso significa bastante para nós. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores.
Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busca valorizar a cultura popular, colaborando com a estrutura para manter esse trabalho vivo. A partir de R$ 5,00 você pode apoiar em catarse.me/folclorebr ou da forma independente através do Pix com a chave olá@folclorebr.com. Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield, Márcio Luiz Quedinho, Silvana Xavier Reis e Valdeir da Silva Brito. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando ainda mais vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.